A gente segue aqui com novos desdobramentos sobre o corpo que foi encontrado dentro de um apartamento. Uma mulher que alugou quarto para o idoso, que foi encontrado morto dentro de uma geladeira, conta como começou a relação entre ele e Lídia, suspeita de cometer o crime. A repórter Selma Souza conversou com essa mulher e traz detalhes importantes sobre esse caso. Põe na cena. O caso ganha novos desdobramentos e agora toma um novo rumo. O crime que aconteceu na última quarta-feira tem chamado a atenção das autoridades que tentam desvendar a identidade da vítima. Tudo aconteceu durante o cumprimento de uma ordem de despejo. Lídia Santos Fontes, de 37 anos, foi encontrada desacordada no apartamento que estava em condições totalmente insalubres. Durante a retirada dos móveis, a polícia encontrou um corpo dentro da geladeira. Em depoimento à polícia, a mulher disse que o corpo se tratava do seu ex-companheiro, que havia morrido de causa natural. Ela havia colocado o corpo em posição fetal, guardado na mala e amarrado na geladeira. A suspeita disse ainda que tinha um relacionamento amoroso com ele e que, como ele era casado, segundo ela, tinha vergonha de expor a relação, mas nega que tenha matado. Ainda em depoimento, Lídia revela que o ex-companheiro tinha filhos e que nunca foram visitá-lo em Aracaju, já que ele é natural do Rio Grande do Sul. De acordo com testemunhas, o corpo, na verdade, se trata de Celso Adão Portela, jornalista, professor, advogado e escritor. Nós vamos conversar agora com uma personagem importante nessa história. Essa personagem, ela conhecia a Lídia e esse companheiro. E ela prefere não se identificar, ela prefere preservar a sua imagem. Eu queria que você me contasse como é que começou a sua relação com esse casal. Então, primeiro a Lídia veio morar aqui, na minha residência. E logo em seguida ele veio. Nós que fizemos a mudança dele de um prédio que fica atrás da farmácia Pague Menos. Ele veio para cá porque ele disse que estava procurando um espaço que desse para ele se acomodar, que lá o apartamento era muito grande para ele e a pessoa com quem ele veio tinha voltado para o Rio Grande do Sul. E aí eles se conheceram aqui na minha casa. Um final de semana nós fomos para o interior e quando voltou ele resolveu falar comigo. Ele disse, eu preciso falar com a senhora uma coisa que está acontecendo. E queria saber da sua opinião, se a senhora vai concordar comigo. Eu gostaria que ela saísse lá do quarto dela e viesse dormir comigo aqui no meu quarto. Eu vou assumir também a mensalidade dela, as despesas dela. Aí, o que é que a senhora vai me dizer? Eu disse, o senhor já sabe a minha resposta. Eu não concordo com o senhor, porque isso aí está fora da palavra. Eu conheço a palavra, sou evangélica, isso na palavra é fornicação, certo? Eu tenho conhecimento que o senhor tem uma esposa, porque eu tinha conhecimento que essa pessoa veio com ele e voltou para resolver alguma coisa deles lá de papéis no Rio Grande do Sul, né? Então eu disse, então o senhor fica à vontade. A partir desse momento, eu quero respeito dentro da minha casa, vai permanecer como era, certo? E o senhor pode procurar um lugar que o senhor possa conviver com ela em paz, fique à vontade. Assim ele fez. E assim ele fez, e foi pouco tempo. Levou de 2 a 3 dias, ele chegou todo feliz, comunicou, dona Maria, vou sair daqui, mas a amizade continua. Ele era uma pessoa muito educada, muito respeitador, gostava de tudo bom. Quando ele saía, sempre ele trazia assim alguma coisa. Era uma fruta, era um queijo, era uma jaca. Ele amava jaca. Inclusive, ele é autor de um livro, entregou esse livro para a senhora. Ele é autor de um livro, ele é advogado, ele foi jornalista, escritor, ele é gaúcho. O nome dele é Celso A. Portela. E eu tenho em mãos esse livro. Como era o comportamento dela? O comportamento dela era estranho. Ela era uma pessoa muito calada, muito na dela. E realmente ela tomava remédio controlado. Porque várias vezes eu via caixinha de Rivotril, dessas coisas assim, aqui no lixo, né, que ela jogava. Ela fazia curso de enfermagem e quando ela chegava, ela ia para o espaço dela, ali ela ficava estudando. E eu também não queria invadir a privacidade, não ia
né, ficar interrogando a vida dela, nada. Era bom dia, boa noite, boa tarde. E ela sempre na dela, era muito calada. Aí depois, quando ela conheceu ele, lá no sítio e tudo, que a gente foi passar o final de semana, foi que começou a jogar carta e ela já foi mudando. Ela já mostrou assim uma alegria, como se fosse, existisse dentro dela uma tristeza, que ela tivesse um conflito com ela mesma, entendeu? Mas não era assim de também maltratar ninguém, muito na dela. Quanto tempo que ela passou aqui nesse apartamento da senhora? Olha, deve ter durado de 6 a 8 meses, não ficou mais do que isso, entendeu? Não ficou mais do que isso, porque logo quando ela pensou em se relacionar, foi quando eles se afastaram daqui. Eu também não tive mais contato, não frequentava a casa dela, nada, entendeu? Sei que ela foi morar nesse prédio onde exatamente aconteceu isso. Então já tem mais de 10 anos. Já tem mais de 10 anos, já. Tem mais de 10 anos. Que a senhora queria, o que é que a senhora quer, né, com isso tudo? É identificar a família, né, dele lá no sul? É identificar a família, né? Porque se você se coloca num lugar do outro, você vai ver que é muita dor e muito constrangedor você saber que uma pessoa da sua família saiu para um outro estado, nunca mais teve notícia e de repente aconteceu uma coisa dessa. Eu fiquei em choque. As minhas filhas, que a gente conviveu tudo junto, né? Ele era uma pessoa muito respeitador, muito mesmo, muito educado. Ele sentava na mesa, ele puxava a cadeira, ele pedia licença, ele cumprimentava, entendeu? Muito carinhoso, assim, nas atitudes dele, você via que ele era uma pessoa de formação. Deve ser enterrado como indigente. E ser enterrado como indigente, né? Constrangedor. Eu estou em choque até hoje. Eu não consigo ver que uma pessoa assim, dessa maneira, passou pela minha casa. Para mim foi um grande livramento. Celso veio a Sergipe a convite de uma grande universidade onde iria coordenar o curso de Direito. Ele veio para a parte de administração, de organizar. Foi isso que ele me falou, mas ele era advogado, jornalista, escritor. Ele veio acompanhado. E ele veio acompanhado. Ele veio acompanhado e essa pessoa que veio com ele voltou para resolver alguma coisa lá. Porque, inclusive, depois eu falei com ela. E ela me perguntou se eu sabia alguma coisa da vida dele. Eu disse, olha, a vida particular dele eu não sei. Eu só sei que ele não está mais na minha residência. Em uma rede social, Celso fez uma postagem em 2016, onde supostamente brincava sobre sua morte. Uma publicação que gerou revolta entre os familiares, que relatam o sumiço e o abandono por parte dele. A suspeita teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia. A decisão do juiz Tiago Dias Peixoto acatou o pedido da defesa e a mulher foi encaminhada para uma avaliação psiquiátrica no Hospital São José e levada ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe, onde está detida. Relembro para vocês que a cena do crime tem muitos elementos. A mala com o corpo na geladeira lacrada, roupas, restos de comida, brinquedos da filha de Lídia dos Santos, de 4 anos. Difícil a gente acreditar que pessoas moravam ali. E que investiga essa relação entre a condição psíquica de uma pessoa e o crime cometido é justamente essa área da psiquiatria, a forense, que faz essa análise que a Ana Raquel ia fazer aqui com a gente. Aí o que eu perguntei para ela por telefone para trazer para vocês? É possível que ela tenha desenvolvido algum sofrimento mental depois dessa ocultação de cadáver? Ou ela possivelmente já tinha esse sofrimento mental? Essa entrevista que a Selma Souza fez com a mulher que conhecia o casal já traz alguns elementos. A mulher diz que estava no período em que eles se conheceram. Ela alugou quartos para os dois. Foi aí que a Lídia conheceu o Celso. E que a Lídia, antes de conhecer o Celso, de acordo com esta pessoa que deu entrevista a Selma Souza, ela já era muito fechada.
ela já era uma pessoa não tão sociável, digamos assim, e que o Celso teria trazido para a vida dela até uma certa alegria. Foi o que ela informou para a gente. A análise, né, do local em que tudo aconteceu confirma ser de uma pessoa com algum tipo de sofrimento mental. O que se chama atualmente, né, nessa área da saúde, da psicologia e psiquiatria, de acumuladores. São as pessoas que vão trazendo coisas para dentro de casa e, como a própria Lídia falou em depoimento à polícia, trazendo coisas para casa porque nela já tinha muita coisa também. E a Lídia, em depoimento, fala que isso começou depois do nascimento da filha. A psiquiatra, a Ana Raquel, pediu que a gente fizesse um alerta sobre o Setembro Amarelo, né, que fala muito sobre a prevenção em relação ao suicídio e para que a gente também tenha um cuidado em relação à abordagem desse tema, que foi uma tentativa da Lídia e que isso, infelizmente, pode acionar gatilhos em outras pessoas. Então, a gente recebeu os laudos da Lídia, o laudo de ontem, quando ela foi presa, passou por esse depoimento na polícia, teve uma análise de um psiquiatra no primeiro momento. Hoje a gente já tem um laudo atualizado. Daqui a pouco a gente vai com a repórter Luciana Góes entender esse relatório completo. Agora, deixa eu